Olha, eu posso dizer que em todo ano existe um jogo que fica em alta. Um jogo que todo mundo tá falando e que todo mundo tá jogando, sabe? Eu não sei se você lembra, mas há pouco tempo atrás, um jogo que tava muito no hype era o famoso Fall Guys. Vários youtubers começaram a jogar esse jogo, gravar esse jogo pro seu canal e isso foi muito bom. Vamos dizer que o centro de atenção tava virado pra esse jogo. Mas passou um tempinho e eu posso dizer que Fall Guys não é mais o jogo do momento. Eu fui pesquisar e olha, só bastou entrar no em alta do YouTube que eu já consegui ver qual é o jogo do momento. Simplesmente Among Us tá estouradaço e todas as pessoas estão começando a falar sobre ele. Um jogo que já existe há muito tempo, mas só agora que as pessoas começaram a realmente jogar ele. Mas bom, meu nome é Finote e para que tudo isso aconteça, bora trocar um belo papo depois da vinheta. Mas fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão bem pessoal? Comigo tá tudo certo e eu sinceramente espero que esteja tudo certo com você também. Eu geralmente apresento situações ruins em que eu tenho que apontar meu ponto de vista e opinar sobre. Só que hoje, além de fazer isso, eu quero passar uma visão sobre esses jogos e falar um pouco sobre eles. Como eu disse, em todos os anos tem um jogo que fica no momento e no caso esse ano Among Us e Fall Guys são os jogos que estão no momento. Não só pessoas normais estão falando sobre esse jogo e jogando esse jogo, como também youtubers e pessoas famosas. Vários streamers também estão jogando esse jogo, estão mostrando o jogo no canal deles e etc. Mas bom, qual é o grande erro do Among Us e como ele vai acabar? Eu preciso dar um exemplo aqui pra vocês para ficar muito claro o que eu quero falar. Como em todo ano tem o seu jogo tópico, o seu jogo que fica no alto, há muito tempo atrás também existiam jogos que ficavam no alto. Eu lembro que algum tempo atrás tinham pessoas que se divertiam com Transformice ou com Habbo Hotel e jogos do tipo, sabe? Eu creio que provavelmente você conhece a Transformice ou o Habbo Hotel, mas a parada é que depois de um tempo esses jogos começaram a ficar enjoativos e quase ninguém começou a jogar. Meio como se eles fossem esquecidos e como se ninguém gostasse deles, sabe? E esse tipo de pensamento, esse exemplo que eu acabei de dar, pode ser altamente relacionado com o Among Us. Todo mundo que tá falando e jogando Among Us daqui a um tempo não vai mais se lembrar dele, porque é uma coisa que vai saturar e vai enjoar demais as pessoas. Só aquelas que realmente gostam do jogo vão ficar nele. Ou talvez o público infantil que não liga muito pra esse tipo de coisa, de trocar o jogo e parar de jogar o mesmo jogo sempre. Esses jogos antigos como Transformice ou até mesmo Habbo Hotel ainda estão no ar, ainda tem pessoas que jogam ele. Mas a questão é que esses dois jogos que eu citei de exemplo saturaram e isso também pode acontecer com jogos novos. Ainda mais com muitos youtubers e com muitos influenciadores jogando esse jogo que é o Among Us, isso vai saturar cada vez mais. E cada vez mais as pessoas vão começando a deixar de lado esse jogo, porque alguma hora vai se enjoar. Eu não poderia deixar de citar que os números do Among Us vêm crescendo a cada dia vem milhares de jogadores que estão começando a gostar desse jogo. Então eu acho que por uma coisa dessas acontecer vai demorar demais, sabe? Ou talvez não, por causa que tem jogos que simplesmente começam muito bem e depois perdem o público. Por exemplo, o Fall Guys. Among Us cresceu de fato por conta de vários influenciadores começarem a gravar esse jogo. Assim como o Minecraft, ele só tá vivo por conta que muitas pessoas ainda jogam ele. Muitos influenciadores ainda jogam ele, sabe? Mas eu acho que de fato, como o Fall Guys também tá morrendo, Among Us também algum dia pode morrer. Uma outra coisa também que é muito importante realçar e falar aqui pra vocês é que por conta de ser muito fácil de entender a jogabilidade do jogo e por conta de entender muitas coisas dele, é muito mais difícil dele morrer do que um jogo que, por exemplo, é difícil de se entender, um jogo que você não consegue entender como funciona, sabe? E também por conta de Among Us ser um jogo de celular de graça que é muito acessível para várias crianças e adultos. Então existem vários fatores que sim, podem ajudar para que Among Us não acabe. De fato é um jogo muito bom, é um jogo que muitas pessoas estão gostando de jogar, sabe? É claro que além desses problemas existem outros problemas mais piores, mas eu resolvi falar sobre isso porque eu não vi ninguém falando, sabe? Lembrando que essa é a minha opinião, então se você não concorda, por favor comente aí embaixo, porque é muito interessante saber outras opiniões. Eu creio que Among Us no futuro não vai estar com tanto hype como ele tá hoje em dia, e que isso pode acontecer, por exemplo, nessa semana ou nesse mês, nunca se sabe. Como Fall Guys também morreu de repente, Among Us também pode morrer de repente. É claro que existe uma estatística que meio que prevê esses acontecimentos e etc, mas eu posso dizer que é meio imprevisível, sabe? Como do nada ele cresceu, do nada também ele pode desaparecer ou simplesmente perder um pouco do hype. Among Us ultrapassou mais de 85 milhões de downloads em torno do mundo, isso é muita pessoa, sabe? Existem pessoas de todo lugar do mundo jogando esse jogo e gostando do que ele tá fazendo. Eu tentei passar minha visão sobre Among
Lucas e o que provavelmente vai acontecer com ele. Eu espero que isso não aconteça, mas se acontecer, bom, eu meio que tava certo, né? Lembrando que isso daqui é só minha opinião, então se você não concorda, comenta aí embaixo. Eu estou supondo uma situação que possa assim acontecer, não que vai acontecer. Muito obrigado você que chegou até aqui, eu sinceramente espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, né? Dá o like, se inscreve, toda essa mesma baboseira de sempre. Se quiser, passa na descrição para se informar mais o que tá acontecendo nas minhas outras redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Fui!